Deixa eu projetar. Vamos, prof. Simbora. Passa uma água no rosto aí, acorda, né? Posso que tem preguiça de tomar banho, molha pelo menos o rosto para acordar. A próxima também é ao vivo. Não, a próxima é gravada. Quer dizer, a próxima da semana que vem. Hoje a gente tem duas, as duas serão ao vivo, tá bom? Então tá certo. Por que ao vivo? Porque a gente sabe. E quem sabe, faz ao vivo. Que merda, né? Isso aí. Ei, Pedro, bora fazer todas as aulas ao vivo, na moral? Oi? É melhor. Bora, se o senhor quiser, bora, pode fazer todas as aulas ao vivo. É bem melhor, eu acho. Todas as aulas. Vamos ver, vamos equilibrar aqui. A gente vai conversar no final. Vou correr aqui com a ficha para dar tempo a gente corrigir pelo menos metade nessa aula. E no final da última aula, no final da segunda aula de hoje, a gente conversa sobre isso. Tá bom? Vamos lá. O que eu ia fazer? Projetar a tela aqui para vocês. Gente, a partir de agora eu não vou conseguir ver o chat, nem eu vejo quem está falando, só escuto, tá? Aí qualquer coisa fala aí no microfone. Quem não tiver com o microfone legal fala no chat e outro coleguinha reproduz sua fala, tá bom? Simbora. Essa aula vai até 9 horas, né? Vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? A ficha na tela? Sim. Pronto, vamos começar. Quem é que poderia aí nos presentear com essa leitura aí? Por favor, alguma alma caridosa. Eu. Pronto, dale. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Eita, poxa. Peraí, deixa eu sair de perto do carro. De vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil de obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Epicuro e tal e tal. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Letra C, aceitar o sofrimento e o rigorismo na vida com resignação. Letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Letra E, defender a indiferença e a impossibilidade de atingir o saber. Então a gente tem uma questão aí que se remete a Epicuro. Ele que faz parte de uma das escolas helênicas, a gente viu na última aula. Esse é o último momento da filosofia grega, da filosofia antiga, certo? A gente começou vendo a transição do mito para a filosofia, viu os pré-socráticos, né, esse primeiro momento aí, a filosofia clássica com Sócrates, Platão e Aristóteles, e o último momento da filosofia grega é justamente com os helênicos, né, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, né, e Epicuro aí um dos representantes dessas escolas, onde uma temática muito forte vai ser a questão da ética. Vai ser um momento que vai ser trabalhado muito essa questão da ética, porque é um momento de crise, é um momento onde um momento onde eles perdem aquilo que o grego tinha como muito importante, que é o seu ethos, a sua morada. Há uma invasão do Império de Alexandre, né, que vai promover uma nova ideologia, e o homem grego ele entra em crise, numa grande crise ética, política, econômica, e que vai abalar muito. Então a filosofia agora helênica é uma filosofia propõe um modo de vida, que propõe um jeito de ser, um jeito de viver. Existe uma cosmologia, existe uma teoria do conhecimento, mas a ética é um problema mais evidente aí nesse período helênico. E deem uma olhadinha aí direitinho, o que é que vocês acreditam que dentro desse contexto, dentro do que a gente já viu nas aulas e do texto também, ser a alternativa correta. Por quê?
justamente quando a gente fala de helenismo, a gente pensa nisso, né? O bom viver, a busca pela felicidade e tal. Eu remeti a isso para marcar a letra A. Excelente argumento. Alguém mais tem outra alternativa ou concorda com o colega? Eu concordo com o Guilherme. Eu concordo, faço das palavras dele as minhas. Que aproveitamento aí, ó. Poxa, que imoral, velho. Na moral, hein? Ai, ai. O cara tira onda. Gente, tá corretíssimo, correto. Diante de todo o contexto que eles viviam, há uma busca de uma vida ética. E aí justamente é preciso alcançar a felicidade. É possível e preciso alcançar a felicidade, mas através de um equilíbrio. Existia muito, desde Platão, influência platônica, mas também aristotélica, essa busca da moderação, de um certo controle dos desejos, né, daquilo que de alguma forma nos afeta interiormente, esses desejos, o excesso, os vícios, mas também aquilo que vem do exterior. Epicuro, lembre sempre do tetrafármaco dele. Tetrafármaco seria os 4 remédios para combater esses desvios, nessas dores, aquilo que nos deixa triste e alcançar a felicidade. Ele diz: não há o que temer perante os deuses, porque os deuses ou existem ou não existem. E se existir, não está muito se importando com a gente. Então não precisa ter esse temor, esse medo que eles tinham dos deuses. Não precisa temer a morte, porque veja, a morte é um fenômeno que a gente nunca experimenta. Agora a gente está vivo, a morte não está aqui. E quando ela chega, a gente deixa de ser, não está mais. Então a gente não enfrenta ela diretamente, não é o que a gente precisa temer. Né? É possível ser feliz e é possível suportar as dores. Né? Então é possível como? Eliminando esses medos, eliminando os vícios, eliminando os desejos e buscando essa moderação. E assim, essa vida equilibrada seria uma vida feliz. Vamos à segunda, também é de um outro helênico, o Pirro. Vamos lá, quem poderia ler? Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Aí tem sentença. Aí o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B, atingir um verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz. Letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a experiência transcendente. E letra E, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. E aí, ele é um representante do ceticismo, né? Ela vai fazer uma equivalência aí no texto entre a questão dos valores, também a questão do conhecimento, o modo como ele lida com isso. Qual seria, diante desse contexto, a alternativa correta? Marcaria a letra C. Eu também concordo com a... Eu também marquei a Porque o ceticismo é realmente a pessoa cética que duvida de tudo. Aí a letra C é mais correspondente, impossibilidade de obter alguma certeza. Perfeito. Defender a indiferença, né? Tipo, ele é indiferente, ele não vai escolher nenhum lado nem outro, porque pra ele tanto faz. Nada é justo ou injusto, nobre nem vergonhoso. Exatamente. Né? Assim como no âmbito dos valores, nada é justo, injusto, vergonhoso, como você falou aí, ele vai pegar essa indiferença no âmbito dos valores também para o âmbito do conhecimento. Né? Então ele está pouco se importando, né? Uma certa indiferença com essas questões, e aí defendendo aí a impossibilidade do conhecer. O ceticismo é uma corrente interessante, porque apesar de ela nunca ter sido hegemônica, ela vem ganhar uma hegemonia
não uma hegemonia, mas um destaque maior na modernidade, mas ela sempre esteve presente ali. Entre os sofistas já haviam céticos, entre os helênicos haviam céticos, e talvez um dos maiores expoentes do ceticismo, mas um ceticismo moderado, a gente vai ver que é Hume, mas sempre estiveram aí como uma alternativa nas correntes filosóficas. Professor, Oi. O ceticismo, ele tem derivação de Sócrates, quando ele fala que é impossível encontrar a verdade absoluta. Tipo, como é a palavra? Quando Sócrates fala que não consegue a busca pela verdade. Olha, no que eu conheço de Sócrates é justamente o contrário, né? Sócrates é uma busca contínua da verdade, né? A verdade ela existe em absoluto, inclusive Sócrates é um personagem de Platão, né? E Platão ele vai defender essa ideia da verdade, né? Inclusive esse mundo ideal, esse mundo verdadeiro, né? E é possível sim alcançar. Só que nós vivemos numa instância que é limitada, onde a gente não alcança, né, a verdade pura nesse mundo, né? A gente precisa transcender, há uma certa transcendência através do processo dialético do conhecimento, que se dá pelo diálogo, para poder se chegar à intuição das verdades eternas. Mas as verdades eternas e absolutas, elas existem. Quem vai contestar são justamente alguns dos sofistas. Os sofistas vão sim relativizar ou desacreditar nessa ideia de uma verdade universal e absoluta. Então a gente tem o Gorgias, entre outros sofistas aí que vão ser ou relativistas ou céticos. Entendi, beleza. Vamos aí para a terceira questão. Alguém poderia? Eu leio, prof. Massa. Bom, a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nós identificamos como a felicidade. Ao reconhecermos na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como: letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza; letra B, plenitude espiritual e acesso pessoal; letra C, finalidade das ações e condutas humanas; letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas; letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento político. E aí, como é que Aristóteles identifica essa questão da felicidade? O que é que a gente pode relacionar aí, né? Está relacionar também a sua questão ética, de alguma forma, como ele percebe a felicidade. Vejam aí as alternativas. Letra D. D, por quê? Pode falar, eu ia perguntar se tu gostarias de justificar. Não. É porque é mais plausível a letra D, na minha opinião. Alguém tem alguma outra sugestão ou concorda com? Eu fiquei em dúvida de B e D. B e D? Eu coloquei B. Ao reconhecermos na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Há uma coisa muito forte em Aristóteles que é a teleologia. O telos. O que é isso? A finalidade. O fim. Fim não no sentido de acabar, mas naquilo que eu busco, na minha finalidade. Para ele, tudo tem uma finalidade. Tudo que existe tem um motivo, tem um fim,
tem algo ao qual almeja, a qual busca. Né? Lembra que Agora eu acho que é a letra C. desde a teoria das 4 causas, né? Qual era a última causa? A final. Né? Tudo tem um princípio, tem uma causa material e formal, aquilo que determina a sua forma, a sua matéria, mas tem um fim, tem um objetivo. Né? E ele diz, ó, você que está aí pensando que não serve para nada na vida, não, você também tem uma causa final, você também tem um telos. E qual é o nosso telos? Olha, a gente passa uma vida estudando, aí depois vai trabalhar e continua estudando. E quer viajar, quer comprar isso, quer comprar aquilo, nunca está satisfeito com nada, mas a gente quer tudo. E ele vai dizer, ó, no final de tudo, o que é que a gente quer? A gente quer ser feliz. A gente almeja, a gente busca a felicidade, porque na felicidade estaria a plenitude dessa satisfação. Ele vai colocar aí, vai falar da saúde, vai falar do amor, vai falar de tantas coisas aí no texto, mas a felicidade ela reúne tudo, porque seria a felicidade dessa plenitude, né? E para ele vale lembrar que ser feliz não é ter riqueza, não é ter honra, não é ter fama, não é ter poder. A riqueza seria justamente essa vida equilibrada, né? Esse equilíbrio nas condutas, assim como vai influenciar também essas correntes helênicas que a gente viu, né? Essa busca por um certo equilíbrio, por uma frônesis. Nesse sentido, a felicidade estaria relacionada com o quê? Com a finalidade das nossas ações e condutas humanas, o jeito que a gente vive, essa busca pelo equilíbrio, esse meio termo virtuoso, né? Que seria a finalidade das nossas ações, viver esse equilíbrio, viver a felicidade, viver de uma forma que racional, exercer a racionalidade nas nossas condutas, digamos assim. Gente, ficou claro, foi convincente, a letra C é a alternativa correta, nem a D nem a E. Ficou, professor. Ficou. Pronto. Ficou, professor. Ótimo. Vamos à quarta questão então. Sempre quando eu passar para outra questão, mas se vocês ainda tiver alguma dúvida, ainda tiver alguma coisa, é só falar que a gente volta, tá? Vamos aqui, quarta questão. Alguém poderia, por favor? Massa. Lê aí, por favor. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é... Aí o senhor desce um pouquinho a tela para eu terminar. Obrigada. Indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e a prática das atividades políticas. O trecho, retirado da obra Política de Aristóteles, permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Vivida pelos atenienses, era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Olha aí, qual seria a alternativa correta? Uma situação complicada que a gente encontra Aristóteles aí, depois eu vou esclarecer alguns pontos, duas observações pertinentes a serem feitas sobre esse contexto aí que Aristóteles se encontra, quanto delicado. Mas vejam aí qual seria uma alternativa mais pertinente. Eu acho que seria a letra E. Por quê?
eu acho que não é em toda a Grécia que todos os habitantes participavam da vida política, e nem toda a Grécia era democrática, eu acho. Mas Atena é um berço da democracia, entre aspas, né? E só quem, tipo, os cidadãos que podiam participar da vida política, que podiam falar lá na Ágora, né? Acho que que eram considerados cidadãos, nem escravos, nem mulheres, nem crianças, só os quem participava da vida política. Eu fui por aí, não sei se está certo. Entendo. Eu pensei naquela divisão, professor, que Platão fez, só que aí eu me liguei depois que era Platão e não Aristóteles. Apesar que tem uma certa relação entre os dois nesse sentido. Aí eu tava pensando em analisar as alternativas, levando essa relação com a divisão dele. Com o quê? Porque ele falava que, tipo, era dividida em meio que classe, eu não sei qual palavra usar, que tinha a dos lavradores, artesãos, comerciantes, aí depois tinha a dos guardas, depois a dos governadores, governantes e tal. Só que aí não foi Aristóteles que disse isso, né? Mas ele concordava, digamos assim. Há também essa concepção. Deixa eu fazer duas observações aqui. Vejam esse texto, né? Esse texto, segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas e naquelas dotadas de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis, incompatíveis com qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Duas observações podem ser feitas aí, que a gente pode ver nitidamente como o contexto da época se difere do nosso. E aí a gente pode elencar um ponto positivo e negativo para cada um. Aristóteles vive numa época, num contexto onde o ócio era muito valorizado. E o ócio não era simplesmente, talvez a questão da tradução prejudica muito, mas não é lazer como a gente entende hoje. Ah, eu estou sem nada para fazer, eu vou para a praia, eu vou jogar, eu vou fazer isso e aquilo. Não. É um momento propício para a reflexão. As pessoas que vivem engajadas numa coisa em outra e faz isso, faz aquilo, faz mil coisas ao mesmo tempo, e estuda e trabalha. Então é difícil manter esse tempo para a reflexão. Aristóteles, vivendo no tempo de hoje, ia dizer: rapaz, o filósofo hoje tem uma vida muito complicada. Eu não sei se ele vai conseguir realmente fazer filosofia, não, porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então o ócio, ele era muito valorizado. Só que esse ócio, só quem tinha a oportunidade de fazê-lo é quem estava nessa parte de cima da sociedade. E aí vai ter um certo desprezo com as pessoas que trabalham em profissões, né, como agricultores, negociantes, entre outras coisas que se ocupam da vida econômica da cidade de alguma forma. Hoje a gente tem uma sociedade, sobretudo após o capitalismo muito mais do que uma teoria financeira e política, ela contorna todas as situações da nossa vida. Então, por exemplo, algumas noções que surgem com o capitalismo, a questão da concorrência, do lucro, da produtividade. Quando a gente está um momentozinho ocioso, sem fazer nada, a gente já fica pensando: poxa, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, tem aquela aula para assistir, tem aquela ficha para resolver, e eu estou aqui sem fazer nada, sem produzir, estou aqui ocioso. E a gente já fica preocupado. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade do negócio e não do ócio. E o que é negócio?
Do latim nec, ócio, é a negação do ócio. A gente quer negar o ócio, negar o tempo ocioso, porque, segundo a lógica capitalista, o nosso tempo ele tem que ser produtivo. A gente tem que estabelecer resultados. A gente tem metas a cumprir, a gente tem uma concorrência, a gente tem que chegar lá. Então, nessa sociedade de negócios se perde o ócio. Então é um contexto totalmente distinto. Enquanto lá ele valorizava muito esse tempo ósseo para ser o tempo da reflexão, o tempo da meditação, ele vai dizer que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, né? Aqui a gente hoje, nessa sociedade capitalista, pós-capitalista, a gente valoriza demais essa questão da negação desse ócio em prol da produtividade, né? Em prol a gente deixasse de, vamos dizer assim, de grosso modo, pensar e fosse mais de agir, né? Isso. Interessante. A gente se preocupa e se ocupa com as coisas o tempo todo e a gente abandona a nossa existência, o modo de vida, a gente vive sem refletir, né? Tanto que quando alguma coisa, por exemplo, muita gente não gosta de filosofia e de sociologia, por quê? Porque leva você a pensar, leva você a refletir, leva você a parar, a pensar em si, a estar consigo mesmo. E isso incomoda, porque a gente quer estar o tempo todo ocupado, preso a ocupações. A gente nega o ócio, né? E a gente não reflete, não para pensar. E sobretudo no contexto de Aristóteles seria pensar algo mais profundo, um pensar metafísico, um pensar a política, um pensar a ética. E para você pensar essas questões profundas, você não pode estar preso a grandes ocupações. Isso é interessante. Isso parece ser muito positivo. Só que aí tem um problema. Aristóteles, por mais gigante que seja, um pensamento fantástico, talvez um dos maiores pensadores da história da humanidade, ele está preso ao seu contexto histórico. E é um contexto histórico hierarquizante, que menospreza de alguma forma essas classes mais baixas. Os homens dos negócios, eles são desprezados. Ou seja, não há um rebaixamento de classes inferiores, como agricultores, negociantes, artesãos. Por essas pessoas fazerem isso, era como se elas fossem de algum modo em um nível menor. E escravo, por exemplo, para Aristóteles era um instrumento de trabalho. Não era nem gente direito. Então há um preconceito muito forte e há uma hierarquização da sociedade muito forte, né? Existem hierarquias. Existem aqueles que têm que ficar... E quando eu falo que isso tem relação com Platão, Platão ele divide, né? Como você falou aí, como você lembrou de Platão. Então não é muito diferente. Nesse sentido, a partir dessa perspectiva, a alternativa correta seria... Vocês repensariam a partir disso? Letra A, no caso, né? Possui uma dimensão que deve ser criticada. Porque... Não, mas aí o trecho retirado da política de Aristóteles permite compreender a cidadania como ele não se opunha a um político trabalhar, a ficar no ócio. Ao contrário, ele vai valorizar o ócio, porque o político ele tem que pensar na cidade, pensar, né? Ela vai revelar veja, o gabarito ele vai mencionar a letra B, é entendida como uma dignidade própria de grupos sociais. A política, a cidadania, o exercer o cidadão, exercer essa democracia, participar da política, ela é própria de alguns grupos, né? Era entendida como uma dignidade própria de grupos superiores, frutos de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Quem
não participava desse ócio, quem não participava dessa reflexão era considerado indigno de participar, porque estava ocupado com os negócios, porque estava ocupado com o trabalho que era considerado trivial. O que era digno era esse pensamento excelente, essa camada superior da sociedade. Então, essa visão de cidadania, de compreender o que era o cidadão que participava da democracia, era uma visão hierarquizada. Eles se sentiam como os mais dignos, os mais próprios a esse sentido, enquanto o resto era inferior. Né? Esse grupo superior era que era digno de estar nessa compreensão à frente desse processo. Letra B. Eu descartei a letra B porque quando eu vi a palavra dignidade, aí eu achei muito estranho. Aí, se não tivesse essa palavra, eu marcaria a letra B. Mas quando eu vi ela, foi o suficiente para eu descartar ela. Essa questão de dignidade, eu achei um negócio muito geral. Dignidade no sentido que quem era digno de exercer essa atividade da cidadania? Ele vai dizer aqui, esse pessoal que trabalha, vive uma vida de trabalho trivial, de negócio, são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser os agricultores, né? Esses aspirantes à cidadania. Ou seja, essa classe baixa, elas não são dignas de estar nessa parte superior aí, como um cidadão que exerce de fato todos os seus direitos e pensa a polis e etc. Ô, professor. Oi. Mas a letra E, ela estaria errada ou seria aquele negócio? Ela estaria menos certa que a letra B? Vivida pelos atenienses. Digamos que a letra estaria mais nessa questão do menos certo, né? Vivida pelos atenienses, de fato era restrita, realmente. Aqueles que se dedicavam à política, que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Realmente é uma alternativa, é um item que parece ser possível também, né? Apesar da B ser um tanto mais completa, mas é um problema dessas questões, né? Que vez ou outra eu falo, no sentido de às vezes acaba confundindo e tornando mais difícil, não porque a questão é difícil em si, não que não seja, mas também quando se coloca alternativas também possíveis, é muito complicado, né? Porque sobretudo no tempo, na hora que você está ali, na pressão, você pensar nisso tudo, fazer todo esse discernimento, esse contexto, é difícil. E aí parece uma alternativa possível também, no entanto, no gabarito AB, que também está correta, né? Ele está como alternativa correta, mas a E não está errada de todo, não. Vivida pelos atenienses, desculpa, eu parei aqui, fiquei lendo aqui agora, tentando perceber algumas coisas. Vejam, vamos fazer o seguinte. A gente já está com o tempo estourando. Estourando não, né? Vai dar 9 horas. Eu posso voltar a essa quarta aqui, mas vamos tentar responder logo essa quinta rapidinho, que ela é mais tranquila, para a gente, antes da 9, terminar pelo menos a metade da ficha e a gente volta com a outra metade, pode ser? E aí eu posso, se quiser, eu volto aqui depois. A gente tem outra aula hoje às 10h10. Alguém pode ler esse quinto? Rapidinho. Pronto, vê aí rápido. A procura da ciência devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais nada, que o filósofo conhece
na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por si. No texto da Metafísica acima, Aristóteles esclarece que, letra A, o saber filosófico é um saber pelo saber, isto é, um saber universal inerente à natureza humana. Letra B, o saber filosófico é uma reflexão acrítica de todas as coisas. Letra C, o saber filosófico é um tipo de sabedoria que não envolve o exercício da razão. Letra D, o saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade sobre os princípios. Letra E, o saber filosófico é uma ciência sem princípios filosóficos. E aí? Eu acho que a letra A. Por quê? Porque, pra mim, as outras estão erradas. Eu acho, né? Porque, tipo, no saber filosófico, a reflexão crítica, eu acho que eles são críticos. Ele tem que, tipo, colocar sua opinião, criticar mais ou menos as coisas para chegar a alguma coisa, a alguma verdade. A sabedoria não envolve o exercício da razão. A filosofia surgiu basicamente por causa da razão, eles começaram a pensar de forma racional. Perfeito. A letra D, um simples sentimento de curiosidade sobre os princípios. Eu acho que não. E o saber filosófico com ciência sem princípios filosóficos é como se fosse Uma contradição, né? Deixa eu só te chamar a atenção para essa letra D. Para Aristóteles, conhecer é conhecer a causa, ou seja, o princípio de cada coisa. Para ele, todo homem tende ao conhecimento. É uma inclinação do homem a conhecer. E isso é muito interessante em Aristóteles, sobretudo contrapondo a esse sentido que a gente viu de exclusão dos escravos, tal, dos desfavorecendo as classes inferiores. Mas nesse trecho ele fala: todo homem, por natureza, se inclina, tende, busca o conhecimento. Todos. Né? Só que para ele conhecer é conhecer a causa. Se eu me proponho, por exemplo, a conhecer uma coisa, eu me proponho a conhecer uma cadeira. Eu não vou conhecer o conceito de cadeira geral examinando todas as cadeiras do mundo, mas conhecendo a sua causa. Eu não vou conhecer a totalidade do real, o cosmos como um todo, analisando ente por ente, pessoa por pessoa, bicho por bicho, ser por ser, não. É conhecendo a causa primeira de todas as coisas. Então o homem ele tem esse sentimento de querer conhecer, e ele conhece não quando conhece tudo, cada objeto, mas quando conhece o princípio de tudo. Tá? Então, de acordo com o texto, eu vou acabar finalizando sem discutir mais com vocês por conta do horário. Mas de acordo com o texto, a gente pode voltar no segundo momento dela. A alternativa correta seria a letra D. A A, ela é uma alternativa verdadeira. No entanto, de acordo com o texto, a alternativa correta seria a letra D. É um saber. O saber filosófico é a consciência de um simples sentimento de curiosidade, essa vontade de conhecer. Mas conhecer o quê? Os princípios. Tá? A gente volta nessa questão, só para esclarecer melhor, caso tenha ficado alguma dúvida, e continua as demais na nossa próxima aula de hoje, que é... Essa questão era do SSA, né, professor? Do SSA. Eu me lembro, já ter errado ela. Então a gente volta daqui a pouco para vocês não se atrasar para a próxima aula, que vocês têm outra aula agora, né? Não, eu acho que é gravada, né? Agora já... É gravada. Gravada, né? Ah, é gravada, é? Sim. E o que é que vocês A gente acham? acha que é, né? Vocês querem conferir? Porque se vocês quiserem, a gente pega direto aqui agora. E corrige logo tudo.
Vocês- Deixa alguém ver aí. Mas aí é preciso conferir para não estar atrapalhando a aula de ninguém. Vê aí, Alan. Gravado aqui. Tá liberado já? Deixa eu ver o sistema, peraí. Porque se tiver liberado, aí a gente tem a total certeza. Aí alguém avisa no grupo pra galera voltar. Ok, figura de linguagem parte 3, ela liberou 3 vídeos. Ela não colocou, até não sei se é do dia de hoje. Eita, eita. Não era física agora. Ah, não, é português. É português, física depois. Ô, gente, eu só fico preocupado do seguinte, uma coisa que o colega chamou a atenção agora, é em avisar no grupo, aí depois tá essa questão, né? Oxente, o professor tá usando uma outra aula que não seria dele agora, tá, enfim. Não, mas a gente avisaria no grupo só da gente, tá ligado? Não daquele dos professores, avisaria no grupo da sala. Beleza. Pra não ficar mal compreendido, né? Não que eu vou estar atrapalhando, porque no caso, de 10 horas vocês podem assistir a gravada, né? Iria trocar, assim, os horários, né? Era só uma troca. Avisa lá no grupo, galera. Aí explica direitinho, tá? É pra avisar o quê? Que a aula vai continuar, Disse que como a de português é gravada, aí a gente vai fazer tipo uma troca. Pegar direto pra terminar logo a ficha e no horário de filosofia a gente assiste a de português. Beleza. Vamos esperar a colega só dar o recado, né? Pra gente continuar. Vocês já comeram já hoje? Já. Já, professor. Porque agora ia minha geleia. Eu vou levantar aí. Eu comi ovo com pão. Fazer um sanduíche. Eu vou fazer isso depois da aula, comer ainda não. Eu já comi, e já tô com misericórdia. Você deve estar morrendo de fome aí. Vai pra mim aí, Alan. Tô com um pouquinho, hein? Sinto muito. Manda pelo delivery, eu aceito. Correio quarentena, eu ia dar aula de 7h20 comendo. Eu ia pegar minhas coisas, o cafezinho, no meio da aula. Como é que eu vou falar e comer ao mesmo tempo? Me diz. A boca cheia, professor, a gente é amigo. É intimidade, né? A gente é tudo... Mastigando aqui. A família. Mastigando aqui. Isso, né, não? Chamou. Eita. Ai, pronto. Nesse sentido, avisa que. E o grupo mesmo, até agora. Ó, nesse sentido, tem que avisar que o link é o mesmo. No caso, o link da primeira aula de sociologia. É aquele que eu botei no grupo. Porque eu botei outro link. Bora, Dali. Vamos continuar. Bora. Partiu. Vamos lá, a gente parou na quinta, né? Sim. Como é? Vocês. Eita. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, senão vocês não conseguem ver. E agora, estão vendo de novo? Sim. Pronto, massa. Deixa eu recapitular as ideias aqui. Vocês conseguiram entender, pessoal, essa daqui? Ficou claro? Sim, eu tinha ficado em dúvida entre a letra A e a letra D. Pronto, vamos lá. Quando eu pensei em letra D, na hora veio o pré-socrático na cabeça, não veio Aristóteles. Isso, na minha também, porque quando ele fala assim, um simples sentimento de curiosidade sobre os princípios. Eu lembrei lá do início da filosofia, quando a gente começa a estudar sobre os filósofos da física, descobrir o princípio que deu origem a todas as coisas e tal. Aí eu fiquei meio em dúvida por causa disso, porque Aristóteles ele vem depois de Sócrates, né? Isso. Ele não é um pré-socrático. No entanto, é o seguinte, gente. O que é que nos move a saber?
O que é que nos move a conhecer? O que é que nos move a querer buscar as coisas? Se não é essa vontade de conhecer, essa curiosidade. A curiosidade, eu não lembro agora se é Sócrates ou se é Aristóteles que fala no Talmadsen, que é um sentimento de espanto, de maravilhamento perante o conhecimento. É esse alegrar-se, esse querer, essa busca, esse desejo no sentido de conhecer. E isso é muito próprio da filosofia como um todo. Isso começa com os pré-socráticos. Esse espanto perante o mundo, esse maravilhamento perante o mundo que nos leva e nos motiva a querer conhecer cada vez mais, né? Isso não é só próprio da filosofia. Por que as pessoas fazem ciência? Por que as pessoas buscam conhecer? Elas estão ali instigadas, motivadas. Essa curiosidade não é no sentido de uma curiosidade comum no dia a dia, daquele povo que é fofoqueiro e quer ver curiar a vida dos outros. Oi? Tem uma frase interessante daquele físico Stephen Hawking, que ele tem um livro que é Uma Breve História do Tempo, que é de divulgação científica e foi assim um best-seller, todo mundo comprou. Aí ele fala que esse livro fez, o fato desse livro fazer sucesso é porque existe nas pessoas, mesmo que são leigas, que não estudam e tal, uma curiosidade para saber sobre ciência, sobre as coisas do mundo, tá ligado? Sobre o princípio de tudo, essas coisas. É justamente isso que você está falando, né? Perfeito. É isso que Aristóteles, Sócrates, os filósofos de maneira geral mencionavam. Todo homem deseja conhecer, independente do homem, a gente quer conhecer, né? A gente tem questões, o professor meu dizia, a gente tem questões que indagam todos os homens e o homem como um todo, toda a sua dimensão, né? Todas as nossas dimensões, como é que a gente é estruturado, de onde é que a gente veio, para onde é que vai, como é que a gente se orienta no mundo, que mundo é esse, como é que ele é estruturado, enfim, curiosidade nesse sentido. E aí quando a gente se reporta ao texto, veja, a letra A, eu digo que a letra A ela é uma afirmação verdadeira, porque o saber filosófico é um saber pelo saber, ou seja, ele não tem uma finalidade exterior a ele mesmo. Ele não é um saber prático no sentido de querer algo em troca. Ele é um saber, seria a realização máxima do pensamento. É o pensar pelo pensar. É o ato de reflexão mais profundo, né? Isso a partir de Aristóteles. Seria a filosofia primeira. No entanto, quando a gente se reporta ao texto, nessa questão do conhecimento, a procura desta ciência, qual? Metafísica, filosofia, deve-se examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Qual é a busca do filósofo nesse sentido? Fica mais evidente nessa figura do filósofo essa busca pelos princípios, essa busca pelas causas primeiras. Nós admitimos, antes de mais nada, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua ciência de cada uma delas. Ou seja, quando o filósofo conhece todas as coisas, não é porque ele conhece cada objeto, ente por ente, mas porque ele conhece o princípio. Quando a gente faz essa alusão com o texto, a gente percebe que qual é a alternativa que está falando dessa curiosidade em relação à causa primeira, aos princípios. A letra D. É uma consciência e um simples sentimento de curiosidade, no sentido que a gente mencionou aqui, sobre o quê? Sobre o princípio, sobre as causas primeiras. E agora? Ficou mais claro? Ô professor. Oi. Na letra A, quando ele fala um saber universal inerente à natureza humana, esse inerente não estaria generalizando ou apenas privando? Inerente é o quê? Inerente é algo que está intrínseco na minha natureza. Só existe em relação, né? Veja, quando ele fala inerente à natureza humana, é porque é próprio do ser humano. Com a frase que eu falei agora, todo homem, quando eu falo todo homem é universal. Eu estou
universalizando, generalizando, todo homem, por natureza, ou seja, é da nossa própria natureza humana, da nossa essência, tender ao conhecimento. Então ele está dizendo o quê? Que o saber filosófico é um saber pelo saber. Isto é, um saber universal, próprio da natureza humana. Só que aí, apesar de todo homem se inclinar a esse conhecimento, ou querer ou buscar, não é todo mundo que alcança. Não é todo mundo que chega lá. Entendi. Ô professor, Oi. inerentes e inatas têm o mesmo significado, é? Porque a gente não estuda, eu não sei se foi no passado, se foi no primeiro, aquele negócio de ideias inatas, que são ideias que já tem com a gente. A gente vai ver novamente quando a gente chegar na modernidade, e a gente vai ver com Descartes as ideias inatas e a oposição a isso, que é justamente John Locke, que vai dizer que a gente é uma tábula rasa, né? A gente vai ter aula sobre isso. E o que é uma ideia inata? Eu já nasço com a ideia, por exemplo, eu nunca vi nada perfeito, eu nunca vi nada eterno, eu nunca vi nada enfim, eterno, perfeito. São conceitos que vocês já viram algo perfeito, algo eterno, vocês já tiveram contato, ver isso aí, isso aqui é perfeito, não falta nada, não carece nada. Totalmente perfeito. Vocês conhecem alguém assim, não? Natália. Eita! Eu tava esperando, né? Poxa! Rapaz, melou meu computador aqui de baba. Esse cara tira onda. É um romântico, já dizia Vanderlei. Românticos são loucos e poucos, desvairados. É o último dos românticos, né? Muito bem, Guilherme, muito bem. Mas veja, isso é para Guilherme. Apesar da gente não ter essas ideias, apesar da gente ter essas ideias de Deus, de perfeição, de eternidade, a gente nunca viu. Mas a gente tem essas ideias. De onde é que vem essas ideias? De onde é que vem essas ideias? Né? Descartes vem dizer que já vem de fábrica. Descartes vem dizer que a gente já nasce com essas ideias. Ou seja, a gente não nasce vazio, como uma tábula rasa, mas já existem ideias impregnadas em nós. Essas são ideias inatas. Conceitos. É um certo tipo de saber, é um certo tipo de conhecimento que a gente já nasce com ele. Inatismo é no sentido de conceitos, saberes que ao nascer, ao existir, eu já os tenho, desde o momento em que eu passo a ser. Inerente é tudo aquilo que me constitui, que faz parte da minha natureza humana. É inerente a mim o fato de possuir linguagem, o fato de possuir racionalidade, o fato de possuir um corpo. De alguma forma, elas são correlatas. Eu não vou dizer que elas são exatamente a mesma coisa, tá? Porque, por exemplo, o fato de eu possuir um corpo, de eu possuir uma razão, de eu possuir um cérebro que é inerente à minha constituição, não é exatamente uma ideia, um conceito que eu já nasço sabendo, ou seja, uma ideia inata. No entanto, a ideia inata também, de alguma forma, segundo Descartes, me constitui. Então, digamos que elas são ideias, são conceitos relacionados, que de alguma forma são bem semelhantes, mas não são exatamente a mesma coisa. Ô, professor, é como se fosse que, tipo, ideia inata é inerente, mas nem toda ideia inerente é inata. Perfeito. Exatamente. Tá bom. Podemos seguir? Alguma dúvida? Alguma questão? Pode falar. Podemos?
Pode. Olha, essa questão, essa aqui tem duas questões aqui. Tem aquela, vocês vão perceber, né? Duas alternativas que são possíveis e que complicam a nossa vida. E outras que a gente elimina facilmente. Mas vamos lá, vamos à questão. Cuida, quem pode aí? Eu. Pronto, dá. Desde suas origens entre os filósofos da antiga Grécia, a ética é um tipo de saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. A moral também é um saber, que oferece orientações para a ação. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que, letra A palavra ética procede do latim, que significa maneira de se comportar regulada pelo uso, pelo costume. Letra B. Ética ou filosofia moral é a parte da estética que se ocupa com a intuição a respeito das noções e dos princípios que fundamentam a vida moral. Letra C. A palavra ética procede do grego, que significava originalmente morada, mas posteriormente passou a significar o caráter, o modo de ser que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. Letra D. Termo moral, que procede do grego em sentido bem amplo. A moral é o conjunto das regras de conduta admitidas em determinada época por um grupo de homens. Deixa eu baixar aqui o texto. Letra E. Cadê? Aqui. Letra E. Ética é um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos homens. Trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes. Cada leitura é muito importante. Eu me atentei para uma coisa que só agora eu percebi, que talvez facilite a nossa vida. Não sei se foi o som que não me permitiu perceber antes. Eu já li essa questão algumas vezes e ficava muito em dúvida em duas questões, mas aí algo clareou melhor agora. Se vocês quiserem, deixa eu ver se eu consigo deixar tudo num lugar só, mas é difícil. Só se eu diminuir o texto. A letra está muito pequena. Sobre a ética, o que é correto afirmar? Tá todas as alternativas aí agora. Alguém já tem algo?
Vocês dormiram ou vocês estão pensando? Marquei D, prof. Ai, eu tava pensando. Eu já tinha respondido, mas eu tava vendo de novo. Aí eu marquei D porque pra mim era a que tava mais certa. Mas eu não sei se tá certa, porque eu fiquei em dúvida. Tá bom. Tu ficou em dúvida entre o quê? Entre as alternativas em si, teve muita coisa que eu fiquei, meu Deus, será que não é essa? Será que é essa? Ah, mas essa tem isso. Essa questão acho que é a mais complicadazinha. A que tem mais alternativas que parecem ser possíveis mesmo. Só tem Foi duas. justamente isso que eu emplaquei. Só tem duas aí que é possível eliminar de cara. Quando fez CAD, Não. Alguém arrisca mais aí, pelo menos as que a gente já pode eliminar de cara? Eu eliminei a letra A e a letra B. Exatamente. Ao eu dizer o porquê eu eliminaria A e a B, vai facilitar para uma outra questão, para perceber uma outra alternativa, tá? A ética procede do latim? Não. A ética procede do grego. E qual é o significado da palavra ética? A ética deriva da palavra ethos. E o que é o ethos? É o local, é o lugar, é a morada do quem? Do cidadão. A cidadania conjunta ali, essa vida coletiva, para o grego é mais importante do que o indivíduo. O coletivo é mais importante do que o indivíduo. Então há sempre esse pensamento de meu local, de meu lugar, do sentimento de ser o grego. Lembrando, né, que para quem não é grego é o que? Considerado bárbaro. Não no sentido medieval ainda, mas no sentido de não grego. Ou seja, havia uma identidade cultural muito forte, né, daquele lugar, das pessoas, daquele sentimento de pertença àquele local, o seu ethos. Enquanto o questionamento primeiro da filosofia seria pelo ser, a ontologia busca conhecer o ser, a ética ela vai investigar o dever ser. Ou seja, eu não vivo só, eu vivo num local, num ethos que existe um coletivo. E como eu devo me direcionar, me orientar, me comportar em meio a esse coletivo. Em meio a esse coletivo. Se eu não me estiver enganado, o conceito de moral em si, ele vai surgindo aos poucos depois. Moral, ela vamos dizer que são normas práticas que seguem essa ética, né? Que está relacionado com a ética, mas que ela não é universal, ela não é imutável, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a cultura. E se eu não me engano, a sua origem é do latim, do verbo morales, não do termo grego. Então eu elimino a letra A. Com isso, eu elimino a letra D. E a B eu vou eliminar agora no sentido de que a ética ou filosofia moral é parte da estética. Não. A estética é uma investigação do belo. A estética é essa relação do homem com a beleza. Geralmente a gente busca o belo, busca a beleza. Nós somos atraídos por aquilo que é belo. A filosofia ela se ocupa também com a estética, se ocupa com a arte. Existe a filosofia da arte. O próprio Platão vai falar sobre o belo em si, né? Aristóteles se ocupa também dessa questão do belo. Kant, na Crítica da Razão Pura, vai falar de uma estética transcendental, dessa experiência com o belo, com a beleza, né? E aí há várias filosofias, chamada filosofia da arte, que vai retratar isso também, mas numa dimensão estética, está mais direcionada a isso. Sobrou a letra C e E. A C está correta, tá? A C é a alternativa correta, segundo o gabarito lá.
No entanto, a ética complica muito, né, porque ela é pertinente também. A ética é um conjunto de normas aceita livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social dos homens. Trata da prática real das pessoas, que se expressam por costumes. Ela está muito relacionada, né, dentro desse campo da ética. Eu não vou dizer que ela é apenas um conjunto de normas, um conjunto de regras dizendo o que eu tenho ou não que fazer. Ela, antes de ser um conjunto de regras que eu tenho ou não que fazer, que eu devo ou não seguir, ela é justamente esse sentimento, essa noção do homem de agir conforme a sua racionalidade, de buscar uma vida virtuosa, de buscar viver conforme a razão, vivendo uma vida equilibrada, se afastando dos vícios e agindo conforme a razão. Esse agir ético, ele vem antes de tudo, mais originariamente, antes de ser um conjunto de normas, é essa busca por viver conforme a razão, um viver racional, um viver equilibrado, né? E é a partir daí que vai surgindo, enquanto conduta éticas, normas e costumes, que aí já está mais no campo da moral, aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que é certo e aquilo que é errado de acordo com a determinada cultura. A moral, ela vai muito isso, né? Cada cultura ela vai determinar seus conjuntos de regras e valores, as religiões, vai dizer, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo e aqui é errado. A ética, ela não se limita ao que é certo ou errado, conjunto de normas, mas os conjuntos de normas vêm de uma noção do homem de agir eticamente. Digamos que é um construto mais basilar. Ela está na base. É o que motiva esse viver racional. E esse viver racional, quando a gente vai aplicar isso na sociedade realmente, aí a gente estabelece normas. A ética em si mesma, não é um conjunto normativo, mas ela está relacionada, porque esse conjunto normativo, ela vem dessa questão da ética, da investigação da ética, que surge daí a necessidade de estabelecer certo ou errado, ou a melhor forma de vida, né? Que aí é essa relação entre ética e moral. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente, se deu para a gente entender. Realmente é uma questão que deixa na gente essa dubiedade, essa confunde um pouco. A mais fácil de eliminar aí é a A e a B. Vocês estão pensando, né? Vocês não estão dormindo não, né, minha gente? Vocês não deixaram eu falando sozinho aqui não, né? Tô inconformado. A gente tá aqui. Aí, né? E estão pensando aí, como diz o povo, estão castelando. O meu que eu viajado aqui é... Letra B. Letra B. Discutível. A sexta questão, não é isso? Peraí. Eu que estou ficando doido aqui. Letra C. Letra C. Tá? Letra B é a que a gente elimina de cara. Letra C está corretíssima. Originariamente essa morada, o Edson posteriormente, né, essa questão do modo de ser das pessoas umas com as outras. A gente vai adquirindo. Letra C. Vamos à sétima questão. Estamos já terminando para eu ir comer. Vamos lá. Quem pode ler? Alguém aí disposto, disponível? Eu leio então. Vai. A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de qualquer fundo religioso. Dizer coisas reais associando coisas impossíveis, visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis significa formular uma contradição. Sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa algo real, em vez de não indicar nada como é de regra. Aí, segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma ao argumentar que, letra A contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica. Letra B. Os enigmas religiosos são contraditórios, porque indicam algo
religiosamente real. Letra C. O enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo. Letra D. As coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa. E letra E. A contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é desligada de seu fundo religioso. Essa é uma questão que a gente se a gente se ater ao texto, dá para responder tranquilamente, interpretando bem o texto. Foi uma surpresa para mim, eu trouxe ela porque é também uma surpresa, porque não é um tema de tanto destaque, digamos assim, é Aristóteles. Não é um tema que a gente vê sendo discutido, trabalhado, a questão do enigma, do mistério. E que, assim, nas aulas eu nem tratei. Não é um tema, um dos principais temas aristotélicos aí, mas surgiu em um dos Enems aí. Geralmente em Aristóteles cai mais a questão da ética, mas que está aí, mas a partir do texto, a partir de uma boa leitura do texto, dá para a gente compreender e dá para responder tranquilamente, até porque as alternativas também dá para a gente, por eliminação, responder. Alan, diz o que tu marcou para depois eu dizer o que eu marquei. É assim, tá? Então eu marcaria a letra C. Eu também marquei a letra C. Tô falando. Por que Alan tem que dizer primeiro? Que história é essa? Alan é mais enrolado em filosofia. É mesmo. Alan é mais enrolado em filosofia. Sem contar que no primeiro e segundo ano ele tinha uma técnica de pesquisar as questões na internet. Ele já sabe todas as questões. Toda a prova que ela Aí ele disse ao professor, o professor Não, estava falando que ele faz. essa história tá mal contada. O professor Pedro, quando pegava a prova de Alan, 10, então, que bicho miserável, só acerta a questão todinha. Quando a gente foi a fundo nessa história, ele pegava as questões na internet, eu estudava antes e quando vinha na prova, Eu nem ajudei vocês, não foi? Fazia parte do método de estudo dele. No fundo, todo mundo sempre pesquisava a questão de filosofia para responder. Por coincidência, tinha na prova. E tu acha que eu ia dizer meu método? Quem disse foi o danado do Eric. Olha, aí depois disso o professor Pedro começou a fazer as questões, a gente insistiu. é o que eu ia dizer agora, é que eu vou começar a fazer. Ai. Começar na ficha não, mas na prova a gente começar a produzir a própria questão. Aí agora, tá vendo? Já anunciaram o método de todo mundo, porque esse método deixou de ser de Alan para ser de todo mundo. Aí você já sabe. Que baixaria. Quem foi aí que falou, hein? Olha, vai depender. Mas não se preocupe não. Eu tô daqui que a gente vier fazer prova, né? Eu não sei. Se a gente tiver com mais tempo, porque eu não sei como é que vai estar, eu tô numa correria danada agora. Por enquanto as fichas vão ter toda a questão de que já existe por aí. Até porque pra gente ir treinando, né? Mas depois vou começar a produzir umas questões devagarzinho, né? Porque na hora da prova, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas é massa. Quem sabe faz ao vivo. Porque o senhor sempre busca a questão de vestibular. Ao vivo. O que foi? Oxi, Ela olha. falou o quê? Mas vocês disseram qual letra? Letra C. Letra C. Correta. Corretíssima. Esse método deu certo, tá vendo? Mas explica aí então, justifique. É porque no texto não falou nada de religião, pelo que eu vi. Eu vi. É o primeiro período ali, fala. Só que eu não me atentei a esse negócio de religião. E a mais condizente seria a letra C. Que, tipo, cabe no segundo período, quando ele fala de a formular uma contradição, é uma contradição que diz em algo real. Cadê?
De fato, a gente pode desassociar essa questão da religião porque ela vem justamente dizendo que ele não parte de um fundo de uma questão religiosa. Ele vai fazer uma análise filosófica, né? E aí, diante dessas alternativas que a gente elimina facilmente, a única cabível é a letra C. Uhul, amei, adorei. Está explícito aí no texto. Vamos lá, vamos para o oitavo. Essa também, gente, essa também está no texto. Leia o texto, aí olha, é muito particular. Eu geralmente oriento a você, quando for na hora de uma prova, leia a questão. Porque quando você lê a questão, o que a questão quer, você já vai ler o texto buscando a resposta no texto. Buscando ali encontrar aquilo que a questão está pedindo. Às vezes tem, às vezes não. Às vezes o texto é apenas um suporte. Quando está no texto, a gente já encontra no texto. Mas mesmo sendo o texto um suporte, a gente ganha mais tempo. Né? Ganha mais tempo na questão da leitura, porque a gente já vai com uma leitura mais objetiva. Vejam aí essa oitava questão. Alguém lê, por favor. Vai, então vez. Tá bom, vou ler. Calma, deixa eu só ajeitar aqui. E qual questão é a 7 ou 8? A que tá na tela. A oitava, mulher, a oitava. Eu vou mandar um murro via WhatsApp pra você, viu? Olha que o murro dela é forte. Bom, oitava questão. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa disse em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa substância e essência. O porquê reconduz-se, pois, à noção última, e o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é a de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração em movimento. Com base no texto de conhecimento sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Desce um pouco, prof. Obrigada. Letra A, causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. Letra B, causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. Letra C, causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Letra D, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Letra E, causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Ela causou agora com tanta causa. Ai, prof. Qual é a ordem aí? É só ver a ordem que está no texto e qual é a questão que corresponde à ordem que está no texto. Deixa eu botar o texto aqui novamente. Cadê? Letra C, né? De novo. É? É ou sei? Não. Tô brincando. Letra C, né? Mais alguém concorda? Como eu já disse, digo novamente que Alan não discorda. Tá. Essa questão tá um pouco fácil. Se Essa, todas fossem assim. essa tá muito simples, né? Gente, olha aqui, ó. Ele tá... Eu errei, Alan. Eu errei. Tu colocaste a qual? Eu juro que a minha capacidade. Colocaste a qual? Ah, não sei porquê, mas coloquei. Ó, moleque, veja só. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Para Aristóteles conhecer as causas, tudo existe 4 causas. A causa formal, ou seja, a forma do objeto. Se você pega, por exemplo,
um pedaço de madeira, só a madeira. Ele é algum objeto em si? Não. Agora, se eu pego uma cadeira de madeira, a madeira ela vai ser a matéria. Mas a matéria bruta não é nada. Ela precisa ser determinada pela forma. É a forma que determina a matéria e individualiza o objeto. Ou seja, a causa formal é a substância, é essa essência da coisa, porque é o que determina o que a coisa é, a sua forma. Tá? Ela individualiza, é um princípio individualizador. Todos nós somos seres humanos, temos uma matéria. No entanto, todos nós somos diferentes. Por quê? Nós temos formas diferentes, por mais semelhante que seja. Certo? A causa material é o quê? A matéria do que a coisa é feita. A eficiente é quem fez. No caso da cadeira, um artesão. No seu caso, seu pai, sua mãe. E a causa final é a finalidade. É o fim, é o telos que a gente conversava mais cedo. Ou seja, o nosso, por exemplo, é o quê? Ser feliz. Qual é a finalidade de uma cadeira? Depende, pode ser para a gente sentar, pode ser para, dependendo da situação, jogar na cabeça de alguém, pode ser, né? Mas tem uma finalidade, é a causa final. E aqui o que ele quer saber é o que? A ordem com qual Aristóteles expressa isso no texto. E aí a gente vem para o texto. Entendemos por causa, substância e essência. Substância e essência da coisa. O porquê se reproduz, pois a noção última e o primeiro porquê da causa é princípio. O primeiro poder da causa é o princípio. Qual é o princípio? É essa forma. Mas ainda que a gente não entenda esse primeiro, veja, a segunda causa é o quê? É a matéria. Segunda é a matéria. Então, se a segunda é a matéria aqui, tá aqui, ó, segunda causa, matéria, tá dito no texto. Aí eu venho para aqui. Qual das alternativas a segunda causa é a matéria? B e C. B e C. Pronto, já elimina o quê? A A, a D e a E. Não é isso? Aí a gente volta aqui, ó. Terceira causa é de onde vem o início do movimento, ou seja, a causa eficiente, produtora, certo? E a quarta causa é o fim para que é o bem, é aquela finalidade. Então, se a última é a final, a terceira é a eficiente, a segunda é a material, a primeira, logicamente, será a formal. Então, na ordem expressa no texto, está aqui, ó. A segunda causa é a matéria. A terceira é de onde vem, ou seja, eficiente. A quarta é o fim, ou seja, finalidade. Quarta, final. Causa final. Então, a única que está expressa corretamente na ordem expressa no texto é a letra C. Ficou claro, pessoal? Ficou, professor. Ficou tranquilo. Só uma questão da leitura mesmo, assim... É muito importante essa leitura bem atenta, minuciosa, porque às vezes é um detalhe bem simples que faz toda a diferença. E por falar em leitura, tem mais aqui para a gente ler. Vamos lá que está acabando, só falta duas para a gente ir para o recreio. Deixa eu ler. Dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. E dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações. E dado que todo conhecimento científico constitui-se de uma maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. E dado que não pode haver nada mais verdadeiro do que o conhecimento científico, exceto a intuição deve ter por objeto os princípios. Entendi, foi nada. Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do opinião, pois fazem parte da formação da pessoa, cálculo, pois são demonstrados por argumento, conhecimento científico, pois admitem provas empíricas, intuição,
pois ela é mais exata que o conhecimento científico, prática de hábitos racionais, pois ela se capta a verdade, pois com ela se capta a verdade. Primeira coisa, entendeu o que a questão quer? Dê uma lida aí. Dê uma lida tranquila aí, presta bem atenção. Veja o que a questão quer, leia o texto. Eu acho que é a letra D. Apesar de gostar muito da letra C, eu acho que é a letra D. Marquei D também. Eu descartaria a letra C. Tipo, tá se contradizendo. Conhecimento científico que admite prova empírica. Letra Mas tem D? que ler o texto. Corretíssima. Correta a letra D. Tá? Queria saber se vocês entenderam por que a letra D, mas vocês foram na lógica certa. Tá correto. No texto ele fala, não pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição. Perfeito. A intuição deve ser por objeto dos princípios. Ele pergunta, os princípios pertencem ao domínio da intuição, pelo que está vendo no texto. Exatamente. Vejam, agora deixa eu explicar só para exemplificar isso aí. O que é a intuição? Oi? Entendi, foi nada, professor. Negócio de intuição. Eu tô perdido. Vou explicar o que é a intuição agora. A gente vai ler o texto e eu vou explicar o que é a intuição. Olha. Lembrem-se das aulas de lógica aristotélica. A lógica aristotélica ela parte sempre de uma premissa maior. E essa premissa maior ela é primeira. E ela não é derivada de nada. Ela é primeira. Porque é uma sentença que ela não vem de provas empíricas alguma. Ela é captada pela intuição. O que é essa intuição? Presta bem atenção. A gente viu... Vocês lembram da história do motor imóvel, por exemplo? Lembram o que é o motor imóvel? A causa primeira de todas as coisas? Assistiram a essas aulas? Eu lembro. Quer dizer, não totalmente, mas eu me recordo do senhor falando. Para Aristóteles, conhecer é conhecer as causas. Tudo tem uma causa. Tudo tem um princípio. Só que quando a gente observa a estrutura da realidade como um todo, o cosmos como um todo, qual é o princípio de tudo? Então, se a gente for buscar sempre uma causa, ou outra causa e outra causa, a gente vai regressar ao infinito. Ele vai dizer que tem que ter uma causa primeira de todas as coisas. E essa causa primeira ela tem que ser eterna. Ela não pode ter sido causada por nada. Ela sempre existiu e é ela que dá movimento a todas as coisas. É o motor imóvel, que ele vai chamar de motor imóvel. Não se chega à captação dessa verdade por uma experiência científica, empírica. Aristóteles ele primeiro analisa as questões físicas, e aí tem toda uma física aristotélica, o movimento, a tendência dos corpos, corpos leves, corpos pesados, e isso são provas empíricas. Só que ele vai, a partir desse mundo físico, ele vai entender que existem coisas que são para além do mundo físico, são metafísico, e que existem. Só que ele chega a essa conclusão não é pelo cálculo, não é pela opinião, não é fazendo experimento científico, é pela intuição. Ele intui. Mas essa intuição não é uma ideia que chega do nada. Simplesmente do nada ele... E aí teve... Oxente! Não.
Essa ideia, essa intuição, ela advém fruto de um raciocínio, de uma operação lógica mental, de uma investigação, de uma reflexão profunda. Saber, por exemplo, que o homem é um animal que possui logos, linguagem, racionalidade, é uma intuição que ele tem que, o que é que distingue o homem dos demais seres? Aí ele diz, não, o homem ele possui logos, ele possui linguagem, ele possui racionalidade. Ele não abriu o homem, ele não abriu um ser humano e viu que dentro dele tinha racionalidade. Isso não foi uma opinião que ele saiu catando de um e de outro. Muito menos foi calculando. Isso é o quê? É uma intuição. Só que essa intuição vem do nada? Não, vem de uma profunda reflexão. De perceber, de ir percebendo, né, as coisas e que vão me levar a chegar a deduzir essa premissa, essa verdade, essa sentença. E daí eu discorro, eu tiro daí consequências, conhecimentos. Né? Essa intuição ela é sempre primeira. Né? Então, parto, o homem é um animal racional. Guilherme é homem, logo Guilherme é um animal racional. Essa premissa primeira ela é intuitiva. Ela é uma verdade que vem da intuição primeira. E dela eu tiro outras consequências, eu tiro outros conhecimentos. Mas o conhecimento, a base da epistemologia, ou seja, do conhecimento, ela parte de uma intuição do mundo. De perceber as coisas a partir da reflexão. E aí eu tenho aquele start. Não, só pode ser isso. Só pode ter uma causa primeira. Só pode o homem ser racional. Dada todas essas condições, dada essa observação e essa reflexão a partir da observação, eu intuo, e aí essa intuição é uma verdade primeira da qual dela eu trago vários conhecimentos. Eu me delonguei demais, ficou claro, ficou mais confuso? Eu entendi. Entendeu? Questão da intuição. Entendi. Mais alguém entendeu? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, prof. Tá. Vamos para a última. Essa aqui é mais tranquila. Vejam que essa questão 9, ela, apesar de o tema ser difícil, mas uma análise atenta do texto nos permite logo deduzir a alternativa correta. Né? Vocês logo conseguiram responder, mesmo sem saber exatamente o que era essa intuição. Agora vocês têm as duas coisas, né? A leitura do texto atenta pode me ajudar, mas aí também agora vocês têm uma noção do que é a intuição. Alguém, por favor, lê essa 10ª? Na obra de Aristóteles, a ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a um tipo de saber voltado à ação. Na ética, a Nicômaco, Aristóteles destaca uma essência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa. Essa essência moral tão importante é a coragem, a retórica, a verdade, a prudência ou moderação, e nenhuma das alternativas anteriores está correta. E aí? É a coragem, né? Ou não? Não sei. Mais alguém tem alguma sugestão? Leiam direitinho aí
Olha, a gente já conversou. Quando a gente falou da felicidade, a gente acabou falando da ética aristotélica aqui. Eu já expliquei algumas coisas. Inclusive, a gente fez uma relação também nas primeiras questões, quando a gente falava dos helênicos e tal, da influência que Aristóteles teve sobre eles, na questão ética também. Aristóteles destaca uma excelência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa para Aristóteles? Ou seja, uma vida ética. Eu encontro a virtude, eu vivo eticamente a partir do momento que eu vivo uma vida virtuosa. Só que a virtude está no... Essa excelência moral, ela se encontra quando que? Quando eu sou corajoso, quando eu tenho uma boa retórica, Entre quando eu... coragem, prudência ou a moderação? Tu tá entre a A e a D. É B. Mais alguém? Deixa eu lembrar uma coisa aqui a vocês. Lembrando novamente, o que é ética? É um agir conforme essa razão, tendo um domínio sobre si, vivendo racionalmente, dominando os meus desejos, os meus impulsos. Quem leva uma vida a partir do desejo, do impulso, de fazer tudo todo jeito, conforme só os desejos, não sabe controlar isso, não tem um controle sobre si, um autodomínio, ele vive uma vida no vício. E a virtude seria justamente encontrar esse autodomínio. A virtude seria encontrar esse equilíbrio entre os excessos. O excesso sempre me leva ao desequilíbrio. Logo é preciso encontrar um equilíbrio. É preciso encontrar um caminho do meio. É preciso eu agir com cautela. O corajoso... a coragem é uma virtude. Mas o corajoso, ele também tem que ter cautela. Porque a coragem, se não tiver o equilíbrio necessário, ela pode me levar, inclusive, à morte, por exemplo. Eu tenho coragem, mas se eu não tiver cautela, ou seja, o que é cautela? Prudência. Eu tenho coragem, mas se eu não tiver prudência, isso pode ser um dano para mim. O cara tá armado. Eu sou corajoso, mas eu não sou prudente. E aí eu parto para cima dele de qualquer jeito. Eu posso acabar levando um tiro e morrer. Então a coragem é uma virtude? Mas a base da virtude é a prudência. É essa moderação. É o saber equilibrar. É a frônesis, é o que Aristóteles chama de frônesis, esse caminho do meio virtuoso. É o saber que nem de mais, nem de menos. É o saber me controlar, ter um certo autodomínio sobre meus vícios, sobre meu comportamento, sobre a minha conduta. Então, a verdade, a gente sempre busca essa questão da verdade, né? Mas dentro desse contexto aí, a única alternativa possível que relaciona essa questão da prudência, da virtude, da frônesis aristotélica é justamente a letra D, a moderação, a cautela, esse equilíbrio, esse caminho do meio virtuoso, de evitar os excessos, buscar o que é essencial e ter uma vida equilibrada. Deu para entender? Sim ou não? Deu. Sim. Ô professor, a gente viu nas outras questões que para achar a felicidade, Aristóteles falava que você tem que achar a causa de suas ações, a conduta humana. Foi na terceira questão, se eu não me engano. Cadê? Foi a finalidade das ações de condutos humanos.
Se tivesse essa alternativa, a causa, poderia estar certo. Veja, a felicidade não é a causa das nossas ações. As nossas ações têm como finalidade, como fim, como telos, ser feliz. Ou seja, tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Qual é a questão? Qual é o problema? É que se eu ter a noção do que de fato é a felicidade. Porque se eu achar que a felicidade, por exemplo, é um bem material, eu vou fazer coisas e coisas simplesmente para ficar rico e não vou encontrar a felicidade. Se eu achar que é o poder, eu vou fazer de tudo para ter poder e não vou achar felicidade. Nós fazemos querendo ser feliz. Tudo que a gente faz é querendo, buscando ser feliz. No entanto, é preciso saber onde se encontra a felicidade. E aí é preciso de quê? Da virtude. Da frônesis, desse caminho do meio, dessa sabedoria que é justamente o equilíbrio. É saber que a felicidade não está no desequilíbrio da vida, não está nos exageros, não está na riqueza, não está no poder exacerbado, não está em honras, não está nos excessos dos prazeres, dos desejos, mas está justamente nesse equilíbrio. Equilíbrio é sempre uma virtude. De saber que a coragem, por exemplo, é preciso ter, mas ela fora de contexto, ela é demais, eu posso me prejudicar de repente. Então, essa frônesis, esse equilíbrio, é uma virtude essencial para, nas minhas ações, eu alcançar a felicidade verdadeira. Eu sempre busco a felicidade, mas é preciso buscar de forma correta, para eu não me perder nesse meio do caminho. Eu não sei se ficou claro. Beleza, não, entendi.